Olá, minha família, Lucas de volta com mais um vídeo de astrologia. E hoje eu pensei de nós discutirmos sobre o 27º e último nakshatra da astrologia védica, Revati, que significa aquela que é a mais próspera. A sua localização é entre 16 graus e 40 minutos a 30 graus da constelação de Peixes. Então, este nakshatra é o que realmente guarda toda a inteligência de Peixes, em sua essência. E caso você já venha acompanhando o meu YouTube, você deve ter reparado que eu subi um vídeo sobre essa mansão lunar, mas eu acredito que ele ficou faltando algumas coisas e eu decidi fazer outro. As suas estrelas fixas são Alferg e Al-Risha, que se localizam bem no Peixe do Norte. A divindade que habita esta mansão é Pushan, que é o pastor das almas perdidas, que transportam, guiam as almas de uma encarnação para a próxima. Pushan também é um pastor de animais e o protetor dos mais indefesos, assim como o protetor das viagens. A sua motivação é adquirir libertação. Então, é um nakshatra movido por moksha. Os seus gunas são sattva nos seus 3 níveis. Os seus símbolos são 2 peixinhos nadando em direções opostas, assim como o tambor, que guarda uma associação com aquele nakshatra que a gente viu em Dhanishta, que também tem a simbologia do tambor. A sua yoni, ou animal totêmico, é a elefanta. E é importante você saber o animal totêmico do nakshatra caso você esteja trabalhando com o sistema de kutas, que é uma técnica utilizada em astrologia védica para compatibilidade amorosa em sinastrias de mapas de 2 pessoas envolvidas. Então, o animal totêmico do nakshatra lunar das 2 partes envolvidas deve ser compatível, tá certo? A sua Shakti é a força para nutrir através do leite. A base celeste são as vacas, a base terrestre são os bezerros e o resultado é a capacidade de nutrir o mundo. E a sua associação Trimurti é com Shiva. Eu gostaria de falar sobre este nakshatra iniciando com a estrela fixa, porque Alferg dá uma capacidade de organizar as coisas, principalmente tudo que tem a ver com misticismo, simbologia ou metafísica, e muita riqueza e prosperidade, mas não no sentido mais óbvio da palavra. Essas pessoas são aquelas pessoas que guardam a energia, a inteligência de Peixes em sua essência. Então, se você tem o Sol, a Lua, o Lagnesha, o Atmakarka aqui, você é uma pessoa empática e que tem muita compaixão pela dor do outro, que tem muita compaixão pela dor do mundo. É liberal, é uma pessoa que não gosta muito da vida urbana, porque vocês são hipersensíveis a tudo quanto é tipo de estímulo, seja luz, sons altos ou barulho, temperos muito fortes,
calor, luz, muita claridade. Vocês são hipersensíveis a tudo quanto é tipo de estímulo. Então, se outras pessoas precisam de muito estímulo para realmente reparar a existência daquilo que é, vocês sutilmente conseguem reparar com apenas uma dose homeopática daquilo que é. Então, acaba que vocês não conseguem ficar muito tempo com muitas pessoas, muito tempo em público e mais tempo recluso, mas não recluso sozinho. Este nakshatra não lida bem com solidão. Ele gosta de ficar com as pessoas que são amadas. E, em primeiro lugar, é a família. É um nakshatra que ama a família e os entes queridos. Eles querem ser um ideal de pai e mãe quando eles têm filhos, ou um ideal de marido ou esposa quando eles estão casados, de realmente ser aquela pessoa que pode prover todo o amor que às vezes o mundo carece. Elas têm abundância, elas têm amor em abundância. Então, elas têm muita capacidade de se sacrificar, às vezes incondicionalmente, conforme o amor incondicional de uma mãe pelo seu filho. Elas se colocam em último lugar na fila, às vezes deixam de comprar regalias para elas, para dar para os próprios filhos. Elas não se incomodam em tirar o pão delas mesmas para dar para uma outra pessoa que é mais necessitada. Então, elas podem ter uma vida familiar muito próspera e com muita atividade. Elas valorizam muito encontros, estar em famílias, refeições em famílias, datas importantes. Os poucos amigos que você tem, você os protege também. Você é bom em encontrar objetos perdidos, livros, animais, artefatos, coisas que foram esquecidas pelo consciente coletivo. Vocês têm capacidade de capturar aquilo e trazer para o consciente. Então, vocês têm muita inteligência para aprofundar pesquisas em sociedades ou civilizações que viveram em tempos remotos, assim como projetar suas previsões ou premonições para futuros distantes. Então, vocês não têm fronteiras em se conectar com o consciente coletivo. Então, vocês devem usar isso ao favor de vocês, como, por exemplo, trabalhos que requeiram autoajuda, cura ou cuidados. Dependendo do planeta, pode indicar alguém que foi muito protetor em relação à sua pessoa. O Sol em Revati, um pai protetor. A Lua, aqui, mãe protetora. Mercúrio, amigos protetores. Vênus, Júpiter, um marido ou uma esposa protetor. Marte, um irmão protetor, Saturno, empregados protetores, mas vocês estão mais felizes em profissões em que requeira nutrir as pessoas, que requeira nutrir o mundo, como enfermeiras, médicos, pessoas que lidam com quem é desprotegido, podem ser inclusive idosos. Na verdade, puxam
o pastor de Revat não tem dentes, ele é uma entidade que é desdentada e ele ficou desdentado quando ele compareceu a uma cerimônia sacrificial, de sacrifício de um animal, em que Rudra, que é uma das encarnações de Shiva, não foi convidado e Rudra ficou muito irado e acertou uma flecha contra os dentes de Pusham. Então ele passou a ficar desdentado desde então. Então o que é desdentado não pode morder, não pode ferir. Então são o que bebês ou pessoas idosas são, elas são indefesas. Então vocês podem trabalhar ou participar, colaborar de alguma forma com a proteção de crianças, de idosos, sobretudo de animais. Vocês acreditam que a maior prosperidade é estar próximo da natureza, porque a natureza provém a água, provém o oxigênio, provém os vegetais, os legumes, as sementes, e não tanto a vida urbana. Essas pessoas podem ter muita raiva, se bem que talvez raiva não seja a palavra, mas elas podem ficar muito indignadas com quem maltrata os animais. Então elas podem ser vegetarianas, veganas, ou terem uma dieta que o mínimo de produtos de origem animal seja dispensado. Então elas podem se negar a usar couro, qualquer acessório que tenha couro, ou mesmo cosméticos que foram testados em animais. Essas pessoas não gostam, elas preferem os cosméticos, shampoo, condicionador, que não foram testados em animais, que têm origem de ervas. E elas acreditam que tudo é sagrado, que habita o universo, desde as pessoas, desde as plantas, dos animais, e que tudo é igual, porque este nakshatra ele une todas as coisas do mundo de maneira uníssona. Então eles não conseguem fazer mais distinção ou discriminação. Eles são extremamente liberais e podem ter dificuldade em lidar com pessoas preconceituosas, pessoas assim cheias de ideias pré-concebidas sobre os outros, sobre minorias sociais. Elas podem inclusive comprar uma briga ou uma dor de algum grupo social que não necessariamente ela compartilha características, mas que ela se identifica pela empatia. Elas conseguem realmente vestir os sapatos das outras pessoas. Você vai encontrar também, se Marte estiver aqui, pessoas que podem trabalhar com defesa, como por exemplo bombeiros, pessoas que salvam vidas, guarda-costas, salva-vidas, pessoas que se jogam no fogo, que se jogam no perigo só para salvar, e às vezes elas podem morrer pelas outras pessoas, conforme aconteceu com essa professora que salvou os alunos dentro de uma escola que pegou fogo. Não que essa professora tenha planetas em Revat, na verdade eu não cheguei a ver o mapa dela, mas foi só uma alusão. E vocês gostam de estar perto da água, morar na frente da praia, morar perto de um lago. Vocês precisam ter o subterfúgio. E vocês se restauram muito com a água. Então, assim, banhos longos, com uma água morninha, sais de banho, ou mesmo tomar banho de cachoeira, pode ser muito revigorante.
e um amor pela vida marinha. Podem ser, inclusive, biólogos marinhos, pessoas que trabalham perto da água, como marinheiros ou embarcações. Vocês podem proteger as viagens, ou não necessariamente esse nakshatra ele tem um interesse em chegar em algum lugar. Ele tem o interesse de estar, na verdade, em movimento. Então, vocês precisam estar em movimento. Então, vocês precisam aprender a dirigir veículos, automóveis, pilotar as coisas. Então, vocês são preocupados com a segurança das pessoas, que as pessoas cheguem ao destino delas com segurança, como é o caso, por exemplo, de comissários de bordos ou pilotos, pessoas que preparam guarda costeira ou a polícia rodoviária, pessoas que cuidam da segurança da estrada para que nenhum acidente, nada aconteça. E vocês precisam estar sempre em movimento com os pés, porque os pés são hipersensíveis aqui. Então, normalmente as pessoas de Revati, elas têm pés que parecem mais barbatanas de peixes. Tá vendo? Não sei necessariamente se é assim. E quando elas caminham, elas começam a ter insights místicos, esotéricos, e estar em movimento pode arejar as ideias. Elas gostam muito da beleza, e elas acreditam que inteligência e beleza são uma coisa só. E isso está atrelado com comer saudável. Porque quando você é nutrido, o seu corpo se torna saudável. Então você se torna lindo. Então elas veem beleza no que às vezes ninguém vê. Elas veem beleza em tudo. E por mais que o mundo tenha dores, guerras, corrupção, elas ainda querem acreditar que a humanidade vai se salvar e que a humanidade ainda tem seu lado bom. Grande capacidade de perdoar as pessoas, dívidas, devedores, ofensas, o que é uma coisa linda, porque você não carrega pendências para a próxima vida e prepara o destino final da alma para descansar em paz. Então, este é o estágio final de evolução da alma, que é onde a vida chega a um fim. Então, no final das coisas, tudo é perdoável, tudo é contornável. Então, elas podem ser extremamente piedosas e muito sensuais ao mesmo tempo. De você olhar para aquela mulher e você não sabe se ela é uma santa ou se ela é uma puta, porque essas dicotomias aqui, elas se unem numa coisa só. E a beleza, ela é uma integração de todas as coisas, inclusive dos defeitos. Então, elas têm uma relação muito pacífica com o próprio corpo, até mesmo com os defeitos do corpo. Quando outras pessoas ficam extremamente incomodadas com uma bordinha de catupiry ou aquela barriguinha deselegante, elas não se incomodam com as imperfeições. Na verdade, são as imperfeições que trazem o charme das pessoas. Elas gostam de usar roupas folgadas e esvoaçantes, que voem com o vento, como, por exemplo, roupas de praia, branco, bege, transparente, que dá pra ver embaixo. Mas elas realmente ficam muito confortáveis quando elas estão nuas. E tomar banhos de praia nus. E
A sedução, ela vem com a música. Então essas pessoas, elas dominam a linguagem musical e estética. Então eles são artistas que não têm uma necessidade de subir ao palco para mostrar a sua arte, como por exemplo os Falgunes na constelação de Leão tem essa necessidade. As pessoas de Revat, elas não fazem questão disso. Mas é aqui onde habita o oceano de causalidade, onde todas as coisas se desintegram no divino. Então elas têm acesso aos registros secretos. Então elas podem ter muito ritmo musical, elas podem ter talentos ocultos, dançar, cantar, compor. E uma das simbologias, o tambor, essa é a casa de exaltação de Vênus, que é o planeta da sensualidade e da beleza feminina. E Dhanishta, entre Capricórnio e Aquário, é a casa de exaltação de Marte. E é muito interessante que Marte representa a sexualidade masculina e a energia sexual masculina. E Dhanishta e Revat são unidos pela simbologia da música, da sinfonia, do tambor, só que por motivos diferentes. Dhanishta é a capacidade de reunir todas as pessoas juntas através da música, e já Revat é o que Puxão utilizava. O pastor utilizava o tambor ou qualquer instrumento musical para demarcar o tempo, para que os animais não se dispersassem, porque ele era o pastor das ovelhas, das vacas. Então, para que elas não se dispersassem, ele sempre marcava o tempo, para que os animais pudessem se encontrar. Mas, ao mesmo tempo, a gente utiliza a música para seduzir as pessoas a quais nós estamos apaixonados. Nós utilizamos o canto, a poesia, a melodia, as rimas, quando nós estamos apaixonados. Então, essas pessoas, elas são simplesmente lindas. E é uma beleza que não é aquela beleza de capa de revista Vogue, aquela mulher extremamente magra e anoréxica, cheia de plástica, silicone, botox, ou aquele homem cheio de bomba, de esteroides e com o corpo todo inchado. A beleza de Revat não é essa. É aquela mulher redonda, com lábios carnudos e olhos arredondados, que é linda por natureza e não precisa de maquiagem. Então essas pessoas, as mulheres de Revat, elas não usam maquiagem e elas conseguem ser mais lindas do que todas as outras. Porque não tem nada mais atraente para um homem do que uma mulher que aceita a sua beleza com naturalidade. A mesma coisa os homens de Revat, eles são extremamente naturais, assim, de não se matarem malhando em academia. Eles até nem preferem a academia e muito mais malhar na natureza, fazer yoga ou fazer alguma coisa que esteja mais próximo dos sons divinos e não tanto desses sons eletrônicos da academia. E não existe nada mais atraente aos olhos de uma mulher do que um homem que está completamente à vontade com o próprio corpo dele com a própria sensualidade dele. Então essas pessoas, elas têm uma sensualidade e um eroticismo que é natural. E elas são empáticas, são gentis, são inteligentes, são doces. É um nakshatra medra, ele tem o poder da doçura. Então, um nakshatra que é doce, ele é bom para fazer amor. Essas pessoas, elas têm muito prazer ao longo da vida. Muitas relações que podem trazer muito prazer, e elas estão mais felizes quando elas podem alçar voo, estar em movimento. Então,
pessoas que são muito críticas ou incrédulas ou assim, muito violentas ou agressivas, elas não gostam. Elas não gostam de estar perto de pessoas muito violentas ou pessoas que não têm a espiritualidade bem desenvolvida. São excelentes em manipular energia, como por exemplo o caso de reikianos, pessoas que pegam a energia a dor de uma outra pessoa e usam o corpo delas como uma espécie de vaso em que elas possam reapropriar a energia em construção, em potencial, em criatividade. Então elas são excelentes para trabalhar com a cura sutil. E elas, de alguma forma, não se perdem. Se os Bhadrapadas ainda têm essa capacidade de escapar nas drogas ou no álcool por causa da dor do mundo, essas pessoas escapam na espiritualidade porque elas acreditam na beleza inesgotável e no amor inesgotável do universo. Então elas têm uma capacidade de não se perder. Então se você joga ela dentro de uma floresta, ela consegue voltar para casa. Se você der uma bússola para ela, ela sabe usar. Se você falar assim, olha, você não vai ter relógio, bússola, mapa, nem nada. Você só vai se guiar pelo movimento do sol. Elas conseguem achar os pontos cardeais pelo sol e voltar para casa. Revati é um nakshatra regido por Mercúrio. Então ele tem essa capacidade de refletir todas as energias, porque Mercúrio é um coringa que se adapta por associação e é importante você analisar o estado cósmico de Mercúrio, porque se ele estiver com dificuldade, você pode ter problemas de hipersensibilidade e de excesso de dependência nas outras pessoas e você sentir que você está aprisionado. Mas o 29º grau do signo de água é conhecido como ponto de Gandanta. A mesma coisa com o 29º grau de Ashlesha e Jesta. Revati representa um nó kármico, que é o encontro entre dois mundos. É um nakshatra que representa vácuo, abismo, a curva do rio. Então, planetas por trânsito aqui podem causar catástrofes ambientais por causa de água, como, por exemplo, tornados ou maremotos. Mas nas pessoas isso pode indicar uma perda do controle emocional, em sentir que as suas emoções estão se desintegrando, se desestruturando. Então, você deve buscar sempre o seu centro. Revati é o nome da esposa de Balarama, que é o irmão mais velho do Senhor Krishna, uma das encarnações de Vishnu. E quando Balarama encarnou no plano material, ele foi para dentro do útero de Devaki, mas havia Kamsa, que não gostou disso e queria matá-lo. Então, para que eles evitassem a morte de Balarama, eles transferiram-no do ventre de Devaki para o ventre de Rohini. Então, ele nasceu do ventre de Rohini e pôde encarnar no plano material como o irmão mais velho de Krishna, que era quem o protegia, que era quem protegia Vishnu, o universo, a consciência. E essa mesma alusão da proteção vai para o nakshatra Uttara Bhadrapada, porque nós temos Ananta Shesha, uma das encarnações de Vishnu, que era a serpente que estendia os seus anéis para que Vishnu pudesse se reclinar e protegia os raios do sol contra os raios do sol com a sua mil e infinitas cabeças. Então, novamente volta a questão da proteção que Revati ainda sustenta com os nakshatras de peixes. E isso indica pessoas que podem ganhar mérito com proteger ou nutrir as outras pessoas, como, por exemplo, amas de leite ou pessoas que doam leite materno para pessoas que não podem amamentar, ou pessoas que doam o seu próprio ventre para pessoas que não podem gerar filhos. Mas Revati representa a transferência de um ventre para o outro, como a própria história de Balarama diz, a transferência de um mundo para o outro, de uma vida para a outra. Então é Pushan quem guia as almas. Então este nakshatra, ele lida com a espera por reencarnar no plano material, mas ainda não se tem uma ideia muito clara da próxima vida
que você vai assumir. Você ainda está esperando retornar, mas ainda não tem muito claro. Então, enquanto você aguarda, é Puxan quem fica guiando as almas em outros planos de consciência para que elas não caiam, para que elas não decaiam, para que elas não se percam. E uma outra coisa também muito interessante sobre Revati e Puxan é que Revati significa aquela que é a mais próspera e Puxan representa abundância e prosperidade, mas não é uma prosperidade financeira, como luxos e moeda, mas sim a prosperidade que vem com cuidar dos animais. Segundo os Rig Vedas, Puxan era o pastor que protegia os animais e que os guiava. Então, ele se sustentava do que a natureza podia fornecer a ele, como, por exemplo, ele bebia o leite das vacas, ele comia arroz, ele era vegetariano, ele tinha toda uma dieta saudável, porque é o que sustenta a beleza do corpo, é comer saudável e proteger os animais, não explorá-los. Ele carregava uma vareta, o qual ele batia nas pessoas que ainda eram avarentas, que ainda eram apegadas à matéria, porque é o que nos atrapalha para adquirir moksha, para adquirir libertação. E ainda, Puxan era conhecido por ser um dos Adityas mais gentis de todos. Ele tinha o poder da gentileza e da doçura, então ele conseguia transformar qualquer pessoa agressiva numa pessoa mais amigável, uma pessoa assim que tivesse muito ódio no coração, que tivesse muita inveja, todas as emoções mais negativas em emoções positivas e amáveis, porque ele transformava as pessoas na sua presença. Então, as pessoas que têm Revati forte no horóscopo, elas têm o poder de fazer o mundo um lugar mais bonito, porque elas transformam toda forma de violência em aceitação, em humildade, em serenidade. Então, elas conseguem realmente transformar a humanidade pelo poder do amor. Bem, pessoal, essa foi a minha análise sobre o Nakshatra Revati. Se você é novo aqui, não me esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia todos os dias, esteja ligado e, como sempre, nos vemos na próxima. Obrigado!